E aí, aqui é o Node, imagine só. Nos confins do universo vive uma poderosa entidade chamada Knu, o deus do vazio. Ele foi criado da raça alienígena conhecida como simbiontes, porém um dia as criaturas o traíram e o condenaram à prisão eterna em seu planeta Clintar. No entanto, após anos em cativeiro, Knu descobriu a existência de um Codex, que pode ser a chave para sua libertação. Então ele envia sua nova criação, as Xenófagas, em portais pelo universo, para que recuperem o Codex, e assim ele possa se vingar dos simbiontes. Um deles, chamado Venom, vive na Terra junto com seu hospedeiro, o repórter Ed Brock. A relação entre os dois não é das melhores, pois Venom está sempre faminto por cérebros humanos e Ed precisa mantê-lo na linha. Assim que pegam uma bebida, os dois veem no noticiário que Ed está sendo incriminado por ter eliminado o detetive Mulligan. Disposto a limpar o seu nome, Ed decide ir até Nova York e Venom apoia a ideia, pois deseja conhecer a famosa Estátua da Liberdade. Os dois então saem do bar, mas antes deixam um pagamento pela bebida, sem perceber que uma pequena amostra do simbionte ficou presa na moeda. Enquanto caminham pelas ruas da cidade, a dupla ouve sons de latidos vindos de um beco. Ao seguirem o som, eles vão parar em um velho depósito, onde encontram gaiolas com cachorros para serem usados em lutas ilegais. Logo em seguida, os criminosos chegam no local e ameaçam Ed, mas o sujeito avisa que para o bem deles é melhor soltarem os cachorros. O líder da gangue não se intimida e com uma faca ele começa a acertar o rosto de Ed. Venom então usa sua força para dar um chute no demente, que é arremessado com tudo em direção à parede. Seus capangas logo puxam as armas e disparam contra Ed, mas o simbionte o protege com seu corpo e avança na direção dos criminosos. Trabalhando em equipe, a dupla dá fim nos bandidos facilmente, além de libertarem os cachorros de suas gaiolas. Por fim, Venom usa os seus tentáculos para capturar os criminosos e com a autorização de Ed ele acaba com sua fome devorando os cérebros deles. Após esse confronto, os dois seguem seu caminho até Nova York, sem desconfiar que uma enorme xenófaga chegou na Terra e está à procura deles. Além disso, o general do exército americano, Rex Strickland, descobre o paradeiro de Ed pelas câmeras do bar e vai até lá. No local, o barman vai pegar a moeda que Ed deixou e vê o pequeno pedaço de simbionte se mexer. Antes que possa entrar em contato com ele, o general aparece e usa um tubo para coletar a amostra e leva o barman para ser interrogado. No dia seguinte, Strickland chega até a Área 55, uma nova base militar secreta, criada para o estudo dos simbiontes alienígenas. Lá ele inicia os testes de um novo tipo de ácido, capaz de corroer até mesmo metal em questão de segundos. Após o teste, ele vai se encontrar com a doutora Ted Payne, responsável pelo laboratório e líder da pesquisa dos simbiontes. Devido a um acidente em que foi atingida por um raio, a doutora perdeu o movimento do braço, assim como seu irmão, que perdeu a vida com a descarga elétrica. Desde então, ela acredita que os simbiontes podem ser a chance de cura para várias doenças, incluindo a perda de movimento do seu braço. Porém, o general não é tão otimista e lhe entrega a amostra de Venom, que encontrou no bar. Além disso, ele vai checar a nova cobaia, ninguém menos que o detetive Mulligan, que sobreviveu após ter tido contato com um pedaço de carnificina. Ao chegarem no quarto de Mulligan, o general, juntamente com a doutora e sua colega Sadie, interrogam um detetive sobre qual o objetivo dos simbiontes. Nesse momento, o alienígena se manifesta em seu corpo e diz que sua espécie veio à Terra em busca de refúgio. Eles fugiram do seu criador, mas temem que ele os encontre e destrua não apenas os simbiontes, mas toda a humanidade. Enquanto isso, Ed consegue pegar um avião até Nova York, mas de um jeito um pouco diferente. Graças ao corpo pegajoso de Venom, os dois se seguram do lado de fora da nave e estão prestes a sair do México. Porém, a xenófaga identifica que o Codex está no corpo do simbionte, e com um salto a criatura consegue chegar até o avião. Venom desvia do ataque e o monstro acaba sendo sugado até a turbina do avião, que o deixa em pedaços e suas partes caem na estrada. Apesar disso, a xenófaga consegue se restaurar completamente e segue em busca dos seus alvos. Depois dessa luta, Ed e Venom são obrigados a saltar do avião, com o simbionte se transformando em um paraquedas improvisado. Assim que pousam em segurança,
o repórter pergunta que criatura era aquela, e Venom diz ser um caçador de simbiontes criado pelo seu mestre Knu. Seu objetivo é recuperar o Codex, um tipo de chave gerada por um simbionte quando ele salva o seu hospedeiro de ser eliminado. Quando Venom salvou Ed após ter sido atingido gravemente pelo simbionte Riot, ele acabou criando um Codex, que é exposto sempre que ele se revela. Por causa disso, ele precisa se manter escondido dentro do corpo de Ed, e a única maneira de destruir o Codex é se o simbionte ou o hospedeiro perderem a vida. Os dois então decidem se manter escondidos e seguem pelo deserto de Nevada, em busca de um transporte até Nova York. No caminho, eles encontram um cavalo descansando em frente a uma pequena fazenda, e Venom tem a ideia de parasitá-lo para se tornar mais rápido. Ao fazer isso, ele cria um cavalo simbionte monstruoso e junto com Ed eles partem em alta velocidade pelo deserto. De volta à Área 55, a Doutora Payne vai checar as amostras de outras espécies de simbionte, junto com Strickland. Nesse instante, um soldado avisa sobre o incidente no avião e o general manda sua equipe investigar, pois Ed pode estar nas proximidades. Suas suspeitas se confirmam quando a equipe o encontra junto com um cavalo simbionte descansando em frente a um lago. Os soldados então acionam uma arma emissora de sons de alta frequência, que é um dos pontos fracos dos simbiontes. Isso faz com que o Venom seja expulso do cavalo e Ed acaba sendo empurrado para dentro d'água. A forte correnteza começa a puxá-lo e o simbionte vai ao seu resgate, mas os soldados também saltam na água ativando mochilas propulsoras para nadarem rapidamente. Uma das agentes consegue capturar Ed, que mesmo sem a ajuda de Venom tenta se defender e remove o tubo de oxigênio do seu adversário. A soldado revida puxando sua pistola, mas antes de disparar, Ed move a arma em direção à cabeça dela e a elimina. Mesmo se sentindo culpado por isso, Ed continua a fugir, com Venom tentando alcançá-lo. Ele precisa se apressar, pois mais à frente surge uma enorme cachoeira. Faltando pouco para a queda, Venom consegue parasitar o seu amigo e assume sua forma completa, com os dois caindo em segurança da cachoeira. Ed conseguiu sobreviver, porém o simbionte acabou expondo o Codex e atraindo a xenófaga, que parte em direção à cachoeira. A situação fica cada vez mais crítica quando os agentes também alcançam Venom e começam a eletrocutá-lo embaixo d'água. Para o azar deles, a xenófaga salta em direção ao lago e começa a atacar todos que aparecem em seu caminho. Os agentes rapidamente pegam suas armas e disparam contra o monstro, dando a chance para Ed e Venom fugirem dali, sem serem notados. Mesmo recebendo vários disparos, a xenófaga captura os soldados e os engole inteiros. Todo aquele ataque é visto pelo general Strickland em seu helicóptero, que fica furioso por perder os seus homens e retorna até a base. Chegando lá, ele vai com a Doutora Payne interrogar o detetive para saber o que era o monstro que eliminou os soldados. Ao ouvir isso, o simbionte revela sua forma verdadeira, de cor verde e com a capacidade de flutuar, conhecido como Toxina. Ele diz que o monstro deve estar em busca do Codex para libertar Knu, que está contido em apenas um simbionte, Venom. Toxina ainda alerta que se a xenófaga recuperar o Codex, Knu será libertado, e não só a Terra, mas todo o universo será extinto. A única maneira de impedir isso é destruindo o Codex, eliminando o simbionte ou seu hospedeiro. Após essa revelação, o general decide acabar com Ed e Venom antes que Knu seja libertado. A Doutora Payne é contra a ideia de sacrificar o simbionte ou seu hospedeiro, porém o general está disposto a salvar o planeta e se vingar pela destruição dos seus soldados. Longe dali, Ed e Venom continuam a caminhar pelo deserto até que encontram uma família de viajantes acampando na floresta. Eles se apresentam como a família Moon. Martin logo convida Ed para almoçar, mas como toda a família é vegetariana, Venom não gosta nada da comida e atira o prato para bem longe. Ainda assim, a família diz que está indo visitar a Área 51 antes dela ser desativada, na esperança de encontrar alguma espécie alienígena por lá. Depois do almoço, Martin oferece uma carona a Ed até Las Vegas e todos seguem viagem na Kombi. No caminho, todos cantam a música Space Oddity do David Bowie e convidam Ed para fazer o mesmo, e mesmo se recusando, Venom se empolga e canta através
através da mente dele. Mesmo desconfortável, Ed tenta manter o controle. Pela primeira vez, o simbionte conversa calmamente sobre seu desejo de ter uma vida tranquila. Venom até mesmo diz que gostaria de formar uma família, algo que Ed também deseja, mas que agora é só um sonho distante. A viagem segue e Ed enfim consegue descansar um pouco, até que finalmente chega em Las Vegas. Antes de se despedir, Martin lhe entrega um pouco de dinheiro e um de seus pares de chinelos velhos. Ed agradece pela generosidade e pede que a família tome cuidado em sua busca, pois alienígenas ruins podem estar soltos pelo mundo. Mesmo sem entender o que ele quis dizer, Martin agradece e segue de volta em busca pela Área 51. Após isso, Ed e Venom começam a procurar por um transporte pelas ruas de Las Vegas. O repórter sugere roubar um carro, mas o simbionte diz que é mais seguro conseguir dinheiro em um cassino para pagar as passagens. Os dois decidem fazer isso, mas são barrados na entrada, pois o cassino só permite visitantes vestidos com roupas formais. Eis que o simbionte vê um sujeito de terno e gravata fazendo suas necessidades escondido no jardim do prédio e decide abordá-lo. Assim que se aproximam do sujeito, o simbionte transforma a mão de Ed em uma enorme garra e dá um golpe no demente. Em seguida, ele pega os trajes e consegue entrar no cassino, com Venom prometendo ganhar muito dinheiro nas máquinas. Sem hesitar, o simbionte aposta todo o dinheiro, mas esse não era o seu dia de sorte, e eles acabam perdendo tudo. Venom se enfurece e está prestes a destruir o cassino inteiro, mas a dupla fica surpresa ao ver que em uma das máquinas está a Sra. Shen, a dona do mercado perto do seu antigo apartamento. Ela fica feliz em rever os dois, e graças ao dinheiro que ganhou no cassino, alugou um quarto de luxo e convida os dois para descansarem o resto da noite. Nesse meio tempo, as câmeras da cidade captaram a presença de Ed, e a informação chega até o General Strickland. Ele ordena que a equipe seja enviada para capturá-lo e solicita ao chefe da corporação para assumir total controle da missão. De volta ao hotel, a Sra. Shen convida Ed para uma dança, mas ele se recusa, pois teme que qualquer descuido possa entregar a sua localização. Porém, Venom deseja aproveitar a noite pelo menos uma vez na vida, e apesar dos riscos, ele se materializa no corpo de Ed e começa a dançar com a Sra. Shen. Apesar do momento de diversão, a xenófaga mais uma vez rastreia o Codex e em poucos minutos invade o apartamento. Felizmente, Venom se esconde de volta no corpo de Ed e devido à visão limitada da criatura, ela não consegue encontrá-lo e vai embora do prédio. Ed, Venom e a Sra. Shen estão fora de perigo, mas não demora para a equipe de Strickland chegar no local. Com suas armas de frequência sonora, eles conseguem separar Venom de Ed e levam os dois até a sua base militar. Ao mesmo tempo, Martin e sua família acabam de chegar na Área 51 e decidem invadir o local por uma brecha nas cercas de segurança. Enquanto isso, Venom é colocado dentro de uma das cúpulas de contenção por Sed e levado em segurança junto com outros simbiontes. Quanto a Ed, ele acorda em uma cela e vê que à sua frente está o detetive Mulligan. O sujeito logo se transforma no simbionte Toxina, que pede a Ed para tomar conta do Codex e dos outros de sua espécie, pois caso contrário, Knull destruirá o mundo inteiro. Segundos depois, a Doutora Payne e Sed chegam no local para saber como Ed está. Porém, logo o general surge decretando a destruição de Ed. Agora que tem total controle da operação, ele promete acabar com o repórter, que eliminou uma de suas agentes, e assim destruir o Codex para sempre. Então o general puxa sua arma e dispara contra Ed, porém de dentro de Sed surge Venom, que havia sido libertado pela cientista momentos antes. Ele ataca o general com seus tentáculos e entra novamente em Ed, removendo a bala e curando seu ferimento. Porém, isso só piora as coisas, pois o Codex novamente atrai a xenófaga, que invade a base e parte para cima de Venom. Por sorte, Toxina se liberta da cela e detém a criatura, dando tempo para que Venom escape. Mas logo ele se torna mais uma vítima e é devorado pelo monstro. Ed e o resto do grupo fogem até o laboratório e Sed rapidamente liberta os simbiontes de suas cápsulas, para que possam deter a criatura.
Ao fazer isso, os alienígenas começam a parasitar cientistas e militares no local, se transformando em híbridos com habilidades especiais. Um deles, chamado Fagel, possui uma coloração marrom e consegue transformar os seus braços em luvas poderosas. A outra, conhecida como Anti-Venom, consegue deixar o seu corpo todo elástico e juntos eles atacam a xenófaga. Além deles, surgem mais 2 simbiontes que, após parasitarem os guardas, se juntam para criar um ser ainda mais poderoso, o híbrido. Com 2 cabeças e um corpo mais forte, o simbionte cria tentáculos que atravessam o chão e os usa para prender o monstro. Mesmo com o esforço em conjunto, a xenófaga é forte demais e começa a devorar os simbiontes. Vendo que não podem deter o monstro, os simbiontes abrem caminho para fora do laboratório e mandam Venom e Ed fugirem antes que seja tarde demais. Com a passagem aberta, todos fogem até a área externa da base, bem na hora em que Martin e sua família assistem tudo em uma torre de observação. Eles logo reconhecem Ed, que ao vê-los vai até eles e diz para fugirem dali o quanto antes. Junto a isso, ele apresenta a todos o seu parasita Venom e promete que juntos irão levá-los em segurança até a saída. No entanto, a batalha entre a xenófaga e os simbiontes fica cada vez mais crítica, com o monstro devorando um a um os seus alvos. Até mesmo Sadie entra na batalha sendo parasitado por um dos simbiontes. Com suas habilidades, ela consegue criar armas afiadas em todo o seu corpo e as usa para atacar a criatura. Os militares também entram na batalha e o general puxa uma bazuca para disparar contra o monstro. Antes do disparo, Sadie pede para ele não atirar, pois Fagel, um de seus companheiros, está enfrentando o monstro e será atingido também. Porém, o general Strickland não se importa e atira a si mesmo, atingindo o monstro, mas eliminando também o simbionte que o enfrentava. O impacto da explosão faz com que um jeep seja empurrado em direção à torre de observação, que começa a cair, junto com a família Moon. Mas, como prometido, Ed consegue salvar os garotos com seus tentáculos, enquanto os outros simbiontes ajudam Martin e Nova. A família está a salvo, mas a xenófaga, mesmo tendo sido atingida pelo míssil, volta a se regenerar. Ela então parte para atacar a família Moon, mas eis que a Doutora Payne aparece com uma caminhonete e acerta o monstro. Em seguida, ela chama a família para entrar no carro e leva todos de volta à sua van, ao mesmo tempo em que a criatura começa a emitir uma forte onda sonora. Venom avisa que isso parece ter sido uma mensagem enviada a Kinu, e para o seu horror, o vilão abre um portal e envia mais uma xenófaga à Terra. Sadie e Lasher partem para deter a criatura, porém mesmo seus tentáculos afiados não são suficientes para eliminá-la. Tentando achar uma solução, Ed vê uma moto e com a ajuda de Venom ele atrai os monstros para longe dali. Uma perseguição se inicia e as xenófagas estão na cola de Ed, com Venom usando seus tentáculos para poder desviar dos ataques. Com os monstros distraídos, os soldados se aproximam do helicóptero e disparam vários mísseis contra as 2 criaturas. Porém, elas continuam de pé e uma delas derruba o avião, enquanto a outra começa a devorar o piloto. O general Strickland tenta salvá-lo, mas é atingido pelo ferrão da criatura, que o ergue em direção à sua boca para devorá-lo. Ed tenta uma última investida e, acelerando a moto em direção ao helicóptero, ele dá um salto e, com a ajuda de Venom, pega as pás da hélice e as usa para cortar o monstro. Sadie também pega uma das pás e as usa para cortar o ferrão, conseguindo libertar o general. O ataque funcionou, mas a xenófaga logo se recupera e ataca Ed, o derrubando da moto e o erguendo no ar com seu ferrão. As esperanças estão perdidas, mas para surpresa de todos, Martin aparece no local segurando a bazuca e dispara contra o monstro. Graças a isso, ele consegue salvar Ed no último segundo e foge logo em seguida, mas a luta ainda está longe de acabar. Sadie continua a enfrentar a xenófaga, porém com seu grito sônico, a criatura separa a cientista de Lasher e por fim devora o simbionte. A situação fica ainda mais crítica quando Kinu envia mais criaturas através dos portais, que começam a cercar Ed e Venom. A dupla se esconde dentro de um helicóptero e não há qualquer chance de escaparem vivos dessa situação. Enquanto Venom tenta pensar em uma solução, ele percebe que seu amigo está machucado e usa sua habilidade para curar os seus ferimentos. Ainda assim, eles precisam impedir que os monstros peguem o Codex ou o mundo inteiro estará
estará condenado. Então, em um ato de sacrifício, Ed sai do helicóptero e Venom toma o seu corpo, liberando o Codex e atraindo todos os xenófagos em sua direção. Entretanto, ao invés de enfrentá-los, o simbionte usa o seu corpo para prendê-los dentro de si e logo em seguida arremessa Ed para fora. Ele pergunta o que o simbionte está fazendo, mas Venom apenas se despede dizendo que foi muito bom estar ao seu lado esse tempo todo. As criaturas tentam sair do seu corpo de qualquer jeito, mas Venom se esforça ao máximo e segue em direção aos tonéis de ácido. Ao ver isso, o General Strickland logo entende o que o simbionte pretende fazer e corre até o painel de controle para ativar a máquina. Assim que ele consegue, o ácido é despejado e começa a destruir o corpo de Venom junto com as xenófagas. Antes do fim, o simbionte usa o seu tentáculo para pegar uma porta de ferro e coloca em cima de Ed, evitando assim que o ácido o atinja. Para garantir que os monstros sejam eliminados, o general aciona uma granada e acaba eliminado com a explosão, mas isso faz com que os tonéis se rompam. Graças a isso, o ácido inteiro cai em cima de Venom, que tem seu corpo desintegrado e ele perde a vida, junto com os servos de Kinu. No entanto, a explosão começa a se espalhar por toda a base e a Doutora Payne tenta fugir do fogo, junto com Sed. Porém, sua colega acaba tropeçando, mas a doutora retira do bolso o tubo com a amostra de Venom e a quebra, tomando a forma do simbionte de cor roxa, chamado Agonia. Graças a isso, ela consegue se mover em alta velocidade e salva sua amiga, antes que seja tarde demais. Com o Codex destruído, Kinu continua preso em seu planeta para sempre, e a Terra está a salva, graças ao sacrifício de Ed. Horas depois, Ed acorda em uma cama de hospital, acreditando que tudo não passou de um sonho, e chama por Venom. Infelizmente, ele é informado pelo Marechal que o simbionte de fato foi eliminado, sem deixar rastros. Apesar disso, ele informa que graças aos seus atos heróicos, Ed foi inocentado e pode recomeçar a sua vida. Dias se passam e Ed retorna à sua antiga casa como um homem livre, mas não consegue esquecer as memórias que construiu com Venom durante todo o tempo juntos. Ele aproveita para ir até Nova York e, em homenagem ao seu amigo, ele observa a Estátua da Liberdade e promete que nunca irá esquecê-lo. O mundo está em paz, mas apesar disso, Kinu ainda vive e promete que irá se vingar de Ed, agora que ele não tem mais o seu protetor por perto. Ao mesmo tempo, na base militar, o dono do bar enfim consegue se libertar e foge dali, sem entender o que aconteceu. Nesse mesmo instante, uma barata passa pelo chão e encontra o frasco da Doutora Payne, onde ficava a amostra de Venom. Ao que parece, ainda restou resquícios dele, e um dia o simbionte poderá retornar. E aí, galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!